Pessoal, boa noite. Pessoal de casa que está nos acompanhando, também nosso abraço fraterno. Estamos aqui já no mês de dezembro, meados do mês se aproximando, para trazer uma mensagem de esperança para todos nós. Hoje falaremos sobre a mágoa, o ressentimento e o perdão. Temas constantes da nossa vida. Situações que todos nós vivemos, ainda somos imperfeitos e certas situações inevitáveis, somos expostos a essas situações e temos momentos de ira, de raiva, de ódio, mas que sejam só momentos. Esse é o nosso objetivo, que ainda somos imperfeitos. Mas quando nós começamos a armazenar, não canalizamos a raiva momentânea, aquela situação aflitiva que nós nos sentimos ofendidos e a adrenalina sobe e a gente explode às vezes com raiva, aquela raiva terrível. Se nós formos armazenando essas situações negativas, as coisas começam a mudar de figura. Sempre lembrando que nós somos espíritos, momentaneamente aprisionados num corpo físico, necessário à nossa evolução. Então, tudo isso, essa capacidade de influenciar e ser influenciado, é do espírito e não do corpo. Só que as situações que nascem do espírito são refletidas no nosso corpo. E aí surgem problemas sérios que André Luiz, nas suas obras, traz para nós de uma forma bem clara e objetiva, que a gente vai ver aqui. Tudo que a gente vai pensando, nós vamos somatizar e vamos, em algum momento, vai desabrochar no nosso corpo físico essas situações difíceis que passamos. Como a doutrina espírita traz para nós um guia mostrando o Evangelho a respeito da nossa vivência na Terra, de como deve ser, que nós estamos aqui realmente para domar as nossas más inclinações. Esse é o nosso objetivo. E essas más inclinações fazem parte da nossa vida. Desde que fomos criados, simples e ignorantes, que tivemos a oportunidade de fazer escolhas, não mais agindo só pelo instinto, mas infelizmente nem sempre fazemos boas escolhas. E também aprendemos com a doutrina, com a lei divina, que cada escolha que nós fazemos vai gerar uma consequência. Se a escolha foi boa, uma consequência boa. Uma escolha que não foi boa, uma consequência também que não será boa. Então, isso nos obriga sempre a repensarmos a nossa vida, de como estamos agindo, de como estamos vivendo. É aquele momento que às vezes existem mágoas que são esquecidas. Em algum momento, nós, de alguma forma, colocamos no nosso porão mental, cobrimos ela e achamos que estamos livres. Mas basta uma fagulha, um start, para desabrochar tudo aquilo, sinal que ela não foi canalizada e ela está agindo dentro de nós, está nos prejudicando. Então, esse trabalho é um trabalho constante. Então, quando nós verificamos a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos fala do autoconhecimento, que nós precisamos olhar para dentro de nós, é exatamente isso. Como estamos agindo nos nossos relacionamentos? Nossas atitudes são irascíveis, duras, mal educadas? Como estamos agindo, não só com os nossos próximos, mas no ambiente profissional, no ambiente social? Como que nós somos? A gente escuta muito assim: eu nasci assim, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas não pode ser assim. Nós estamos aqui exatamente para não sermos as Gabrielas da vida, para nos modificarmos. Então, porque eu sou assim, eu vou morrer assim? Não.
Aí, onde está a nossa inteligência? A gente começa a pensar. E a medicina, aí já é a ciência trazendo para nós os reflexos desses desequilíbrios sentimentais, negativos da nossa vida, que, com o passar do tempo, vão somatizar e vão transformar em doenças psicossomáticas que irão aflorar no nosso corpo físico. Então, muitas das doenças, as pessoas não têm remédio que cure. O remédio está dentro de nós, com mudança de pensamentos, de atitudes, e assim a gente vai fazendo, compreendendo e verificando a importância de nós limparmos o coração. Isso é fundamental. Como surge a mágoa? Às vezes essa raiva, sentimos a raiva da pessoa, e olha, e a mágoa às vezes é muito interessante. Às vezes a pessoa nem sabe que nos ofendeu, mas falou uma coisa que nós somos suscetíveis àquilo e nos magoamos. E a pessoa, às vezes é uma pessoa chucra, que fala sem papas na língua, mas não tem aquele sentimento de ofender, e nós nos melindramos e guardamos isso aí, e transformamos isso naquela coisa segura, cada dia retroalimentada. Então, aí surge. Então, as pessoas começam, devagarzinho, a cultivar esse sentimento negativo, que pode durar momentos, dias, semanas, meses, anos e até a vida inteira. Vida inteira carregando aquilo, às vezes escondidinho dentro do nosso porão mental, lá no inconsciente. Mas está viva. É o rescaldo de um incêndio. O incêndio, quando tem um incêndio, os bombeiros, depois que apaga o fogo, eles vão revirar as cinzas, para ver se não tem alguma brasinha escondida na cinza, que pode ser reavivada. E é assim que tem que fazer, a limpeza nossa, para ver que não existe fagulhas que ainda precisam ser eliminadas. Então, a mágoa, ao contrário de outros sentimentos humanos, que são intensos e passageiros, tudo bem, você sentiu que ele explodiu, passa um pouquinho, respira fundo, tal, já drenou. Se nós pensássemos um pouquinho antes das nossas atitudes, dificilmente nós iríamos errar, porque a gente iria avaliar, mas somos ainda muito espontâneos, ainda o instinto nosso ainda às vezes fala mais alto, instinto de proteção, de conservação, bateu, levou, faz, a gente arrepende às vezes. Isso é ótimo, isso é ótimo, isso é o caminho da evolução. Quando nós falamos algo e falamos, puxa vida, não foi legal. Aí nós entramos naquela de Santo Agostinho, à noite meditamos, por que eu fiz isso? Esse é um trabalho do verdadeiro espírita, porque o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, de modo algum, é aquele que já está com a consciência que precisa se modificar, que precisa se melhorar, que assume seus erros, a sua ignorância, ainda que nós somos ignorantes em muitas coisas, assumimos que somos imperfeitos, é o primeiro passo. O primeiro passo para a cura de qualquer doença é assumir que você tem a doença. Tenho, mas não quero que ela fique aqui. É a mesma coisa do alcoólatra, do toxicômano, tem que assumir. Aí a gente vai começar a trabalhar, é assim que funciona a vida. E é nesse ponto que a gente vai se estendendo, devagarzinho, e aprendendo, vivendo e aprendendo cada vez mais. Então, raiva não canalizada, gente, é muito sério, por incrível que pareça. Então, eu passo para vocês, você que está em casa, dá uma olhadinha para dentro, se não tem nada guardadinho lá dentro, de alguma coisa que alguém te fez, lá em 1900 e lá vai fumaça, em que você está ainda, esquece, mas de repente você lembra daquela pessoa, ou vê na rua, e volta na mesma intensidade. Isso é mal. Porque durante todo esse tempo que você achou que estava guardadinho, ela estava corroendo. Por quê? Porque já está dentro de nós. E aquilo ali está fomentando algo negativo, que vai refletir que os remédios que os médicos tratam
vão tratar efeitos, mas não vão curar a causa. A causa somos nós que precisamos curá-la. E assim, essa mágoa profunda, o que ela vai acontecer? Vai se transformar no ressentimento. Ressentimento, que o próprio nome está dizendo, ressentir. Sentir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e assim vai seguindo. A medicina traz para nós, ainda, a respeito, a ciência dizendo para nós, que esses profundos sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, podem até nos tirar a vida, nos propiciar o desencarne. Por quê? Porque a pessoa, ela não vive para si mais, ela vai viver alimentando aquele ódio por alguém, que a pessoa está vivendo a vida dela normalmente e você carregando esse peso. Ora, quem está sofrendo? Se eu odeio alguém, a pessoa não está nem aí e eu estou carregando aquele peso horrível. E cada vez mais, pensem num saquinho de 5 quilos de arroz ou de açúcar que você compra no supermercado e vai levando para casa a pé, no braço. Você começa tranquilamente. Sendo 500 metros ou menos, você já precisa trocar de braço. Andou mais um pouquinho, você tem que pôr nas costas. Andou mais um pouco, você tem que parar para descansar. É assim. Quanto mais tempo você vai, mais pesado vai ficando. E nós vamos nos esquecendo de viver. Então a pessoa, ela não vive mais para si. Ela está vivendo em função de um inimigo, de uma raiva, de um ódio latente, que não vai levar a nada. Simplesmente está se autodestruindo. E nesse ponto, como que essa somatização, como que aparece? No nosso perispírito, que é o nosso ligação do espírito com o corpo, todas as nossas criações mentais negativas, André Luiz nos traz isso aí, nós vamos criando vibriões mentais, que ele descreve como se fosse uns vermes mesmo mental, que vão se agrupando em certos órgãos, coração, fígado, rins, e vão aquilo ali. E quanto mais, eles vão criando força. E em algum momento, essa criação mental negativa que está no nosso perispírito, eclode no corpo físico e começa as doenças. Cânceres, úlceras, isso no corpo físico, como também pode no corpo psíquico, depressões e até suicídios, derivados dessas mágoas, desses ódios. E é muito normal, às vezes a pessoa que sofre um estupro, abala emocionalmente por completo e vai alimentar esse ódio para o estuprador. É difícil? É difícil. Mas isso aí vai alimentando de tal forma que pode entrar não só na parte física, como também na parte psíquica. Depressão, suicídio. Mesma coisa o aborto. A pessoa entra naquela fase de culpa, se culpando, e vai as coisas desgringolando, vamos dizer. Então, gente, nós somos seres complexos. O nosso psiquismo é muito complexo. Por isso pensamos e precisamos de tempo para entender a vida. E nada mais, nada menos que essa doutrina esclarecedora traz para nós, que não depende de ninguém, depende exclusivamente de cada um de nós, do nosso modo de agir. Então, por que carregar para um desenlace precoce por algo que nós podemos resolver e podemos viver bem na medida do que esse mundo nos oferece? Porque o passado é retrovisor, tem que ser um retrovisor. A frente que é importante. É aí que a gente tem que começar a entender a dinâmica da vida. Porque tem pessoas que passam uma vida inteira odiando. Eu conheço pessoas, irmãos, que são inimigos mortais por heranças. Porque achou que o pai protegeu um em detrimento do outro, cria-se aquilo ali, faz quase 50 anos que o pai morreu. Agora você imagina que triângulo, o pai lá, vendo essa briga aqui, e os irmãos aqui se odiando, um querendo matar o outro, e às vezes até matando. Guardando. E aí, gente,
Vamos perder a encarnação que estamos aqui? É isso que é a pergunta que eu faço. Vamos perder essa oportunidade? Que não foi fácil para a gente conseguir vir. Foi muito demorada para muitos. E vamos jogar fora? Por orgulho? Simplesmente orgulho. Eu não perdoo, não peço perdão porque sou orgulhoso, eu não posso. Eu tenho uma posição social que não me permite isso perante a sociedade. Beleza. A sociedade, a posição social vai ficar aqui. Nós não vamos levar isso. Não vamos levar posição social, dinheiro, nada. Seremos aquilo que somos aqui. É isso que a gente tem que entender, por mais duro que seja. Nós precisamos entender isso. Para começarmos a fazer a nossa canalização dessas energias negativas. Então a mágoa vai chegar um momento que ela vai ser um ressentimento. O que é o ressentimento? Ele nem sempre ocorre. Às vezes a pessoa chega ali, já resolve na mágoa, já resolve lá na raiva, já elimina. Mas o ressentimento é aquilo de ficar ruminando, podemos dizer. Você passa um tempo, tudo bem, é aquilo que eu falei assim, você lembra da pessoa, você rumina, que ódio. E se a pessoa estiver bem ainda, feliz, você fica com mais ódio ainda, mais raiva. Então vai ruminando. E dentro da cabeça nós vamos criando projeções mentais de raiva, mandando energia negativa para aquela pessoa. Isso é lamentável, porque nós sabemos, tudo que mandamos, recebemos. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Então, essa existência do ressentimento é natural, porque do ressentimento para a vingança é um passo. E a vingança não é aquela que você faz e vai lá e faz, não. A vingança, se acontecer alguma coisa negativa para aquela pessoa, você se sente realizado. Como se fosse você que foi lá. Se ele perdeu o carro, se ele fez um acidente, se ele estrupiou tudo, está lá, nossa. Aí nós somos assim, Deus é justo, Deus é Pai. Com aquele saborzinho de vingança, falsa, pura. Plantou, colheu. Não fazemos isso, às vezes, lamentavelmente? Nós sabemos, mas não precisa. Nós estamos, aquele gostinho de vitória, vendo a desgraça do irmão nosso. Então, raiva, mágoa, ressentimento, um vai passando para outro e aumentando cada vez mais a sua potência. E os maiores prejudicados somos nós, lamentavelmente. Então, lembre da palavra ressentir, é sentir de novo, sentir outra vez. Então a pessoa fica mergulhada no passado, porque o ressentimento, a mágoa, a raiva foi lá. Se foi hoje de manhã, já não é presente mais. Foi de manhã, agora eu estou à noite. Então o ideal é resolver essas pendências no mesmo dia. Como? Gente, nós temos que pensar que não somos perfeitos, que precisamos de orientação espiritual. Vamos conversar conosco, conversar com o nosso protetor, cada um de nós tem um, o nosso amparador espiritual. Vamos entrar em sintonia para acalmar nosso coração, porque nada mais, nada menos do que o nosso orgulho que é ferido, quando nós nos sentimos ofendidos. Às vezes a pessoa brinca, uma brincadeira grosseira, te chama de burro, uma besta. E você se magoa com aquilo. Uma coisa simples, que a pessoa não teve. Falou por falar. Quanta gente grossa está aí na vida, naturalmente, que nem por isso são más. Então, aí que a gente vai ter que analisar. Então, esse problema, essas consequências, nós temos que ver que de tudo isso, os maiores prejudicados é aquele que ressente, aquele que se magoa. Por quê? Nós estamos guardando coisas podres dentro de nós, que não leva a nada. Estamos carregando esse peso podre e vai prejudicando a nossa vida, a nossa convivência com tudo e com todos. Porque as pessoas, é como você pegar um punhal, né, de novo, e pegar e cutucar. A hora que você travou, você pega lá e vai cutucando de novo, sentindo raiva de novo, sentindo ódio, e o tempo vai passando, olha,
Nosso amigo falou agora há pouco, o ano está indo embora, 2020 está indo embora. Quantos momentos desse ano, vamos pensar nesse ano, passamos momentos de raiva, algum momento? Com certeza passamos. Sentimos tristeza? Com certeza sentimos. Agora, essa tristeza está dentro de nós até agora? Esse rancor está dentro de nós até agora? Essa raiva está dentro de nós até agora? É a pergunta que eu faço a cada um de vocês, que não precisa responder para mim, responda para si próprios. Como estamos lá dentro de nós? E ver como que está a nossa saúde física, a nossa saúde mental, como é que está? Como que está o nosso humor? Estamos acabunhados? Ou estamos felizes, sorridentes, gratos pela vida, apesar de tudo e de todos? Ou estamos pessoas reclamonas? Não existe essa palavra, mas vão colocar reclamonas, que reclamam de tudo, amarguradas. Qual é o problema disso? Se eu estou amargurado, eu tenho que ver o porquê que eu estou amargurado. Se eu estou triste, onde está a causa dessa tristeza minha? Ah, a pessoa me magoou, mas magoou. E daí? Mas será que a pessoa está preocupada com isso e você carregando essa mágoa? É a pergunta que a gente faz. Nesse imbróglio todo, qual o antídoto para isso? É algo que Jesus nos deixou, o perdão. E eu pergunto, é fácil perdoar, gente? Não é fácil, é muito difícil, é um processo. Tal qual o processo do luto, também é um processo de se acostumar com a perda daquela pessoa que partiu, o perdão também é um processo. Então, o que é perdoar? O sentido da mágoa é deixar para trás, ir para frente, para trás, seguir à frente, olhando para frente. Somos filhos de Deus, vivemos situações difíceis todos os dias, todo mundo, não há moleza para ninguém a vida. Temos que entender isso aí, que vamos ter momentos tristes, momentos alegres, momentos que vamos ter raiva, vamos viver intensamente o dia de hoje. Mas ao deitarmos, que todas as nossas pendências já estejam resolvidas para nós. Que nós possamos olhar, poxa vida, eu não estou com raiva de ninguém. Aquela pessoa me magoou, me fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Por que eu me senti magoado? Alguém de vocês já fez essa pergunta antes? Por que ela magoou? Perguntaram para Gandhi, eu já falei isso aqui, se ele perdoava sempre. Os jornalistas, ele simplesmente disse, eu nunca perdoo. Foi como assim? Não perdoa? Não, por quê? Porque eu nunca me ofendo, porque eu não aceito a ofenda de ninguém. É como um presente, vem, você não aceita, devolve. E não se deixa contaminar. Lógico, isso são espíritos abnegados mesmo, não vamos nos comparar com Gandhi, com Teresa de Calcutá, e assim por diante, mas que sirva de exemplo para nós, para a gente começar a entender, porque na realidade, a ferida é brava, dura, porque o perdão é diferente, né? Quem bate esquece, quem apanha não, não é verdade? Quem leva, isso é um ditado popular, e aí que não esquecer que a ferida fica às vezes, não cria, não cicatriza, e é aí que entra o trabalho. E às vezes uma simples desculpa não dá para ressarcir aquele dano, e as pessoas se ficam amarguradas, tristes. E às vezes os cardiologistas falam, hoje muitos cardiologistas já perguntam, como é que está a sua vida emocional? Você tem raiva? Você perdoa sempre? Isso é fundamental para fazer o diagnóstico da doença e como tratá-la. Isso é fundamental, porque remédios só vão curar os efeitos, a causa vai estar dentro de nós. O câncer, as doenças, todas as doenças, inclusive até a Covid que está aí, HN1N1. Quando o nosso sistema imunológico está abalado, uma simples gripe pode nos matar.
Como fortalecer o nosso sistema imunológico? Exatamente. Não é na mente que se cria tudo? Se nós façamos criações mentais boas, de perdão, de gratidão, a gratidão, de fraternidade, de evitar maledicência, desejar o bem para todo mundo, mesmo para aqueles que nos magoaram, nós estamos automaticamente, sim, nos vacinando, nos fortalecendo, sim. Porque são nosso sistema imunológico, que a criação do espírito passa pelo perispírito, do mesmo modo que a energia negativa passa para o corpo físico, as energias positivas também passam para o corpo físico, é natural. São coisas naturais da vida, que a gente tem que aprender a entender. Então, lógico, as pessoas, mas aí vai a pergunta, e quando nós ofendemos as pessoas? Como que fica? Quando, se nós temos a consciência que nós espíritas já está despertado em nós, como devemos agir? Perdão é via de mão dupla, vai e volta. Então, quando nós perdoamos, a pessoa que nos magoou também deve ter um comportamento dos arrependidos. Então, nós precisamos também nos arrepender. Mesmo não tendo a oportunidade de falar para aquela pessoa que nós magoamos, que com certeza estão magoadas. Fulano, do fundo da minha alma, eu estou arrependido. Estou desejando tudo de bom para você. De uma coisa negativa, nós estamos fazendo uma positiva. Então, essa pergunta eu tenho que fazer para todos nós. Será que nós não estamos, ou magoamos, ou estamos magoando alguém também, às vezes, ainda mesmo sem a intenção? Estamos sendo duros com nossos cônjuges, filhos, agregados, colegas de trabalho. E aí? Essa pergunta é para todos nós também. Então, magoamos alguém? Se essa pessoa está assim, é a hora de cortar e mandar luz e quebrar essa energia negativa. Tem uma palavra muito séria, uma frase muito boa que eu gostei muito, eu achei que era passar para vocês. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. É conseguir transformar aquilo que nos magoou numa memória fria. O que é memória fria? Você vai lembrar que correu, mas sem sentimento, de raiva, de ódio, de mágoa. Não, aconteceu. Memória fria, pensem nisso. Aconteceu. Em algum momento aquela pessoa... Mas como que nós vamos saber isso? Com uma palavrinha mágica chamada empatia. O que é empatia? É nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa. Aquele momento que a pessoa nos magoou, a hora que nós acalmarmos um pouquinho, devemos fazer essa pergunta para nós. Se eu estivesse no lugar dela, passando pelos problemas que ela esteja passando, eu não faria a mesma coisa? É a pergunta. Se eu faria, então, a partir daquele momento, eu já falo, poxa vida, então, estamos no mesmo nível. Precisamos canalizar essa raiva. Então, o perdão é assim, é colocar no lugar, usando a empatia exatamente, porque nós também cometemos falhas todos os dias. Todos nós cometemos. Nesse caminho evolutivo que nós estamos, nós acertamos, erramos, mas estamos caminhando. Então, a gente sempre deve sermos empáticos, colocar sempre no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa tem um nível evolutivo bem mais baixo. Às vezes, o que para nós é uma ofensa, dentro do padrão vibratório dela, o padrão evolutivo dela, não é. É uma coisa natural. Porque a consciência dela está num nível e a nossa está no outro. Ou vice-versa. Então, pensando assim, a gente colocando a empatia para funcionar, nós vamos ter capacidade de analisar com mais calma e vamos perdoar. É difícil
perder uma amizade? Muito triste, é triste. Mas por quê? Vamos colocar no lugar do nosso amigo que fez aquilo, que nós nos magoamos. Será que ele teve a intenção mesmo? Se eu tivesse naquele lugar dele, como eu faria? Mas para isso, gente, para nós sermos empáticos, nós temos que matar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque o nosso ego, às vezes, não nos deixa tomar decisões. Então, a gente se julga dono da razão. E ninguém é dono da razão. Às vezes nós não damos o braço a torcer por orgulho e por egoísmo. Como eu sou chefe poderoso, tenho 200 funcionários. Eu sei, tenho consciência que eu errei, mas se eu afirmar, se eu pedir desculpa, eu vou desmoralizar. Lê do engano. É assim que ele vai se tornar um líder e não um chefe simplesmente. Líder é aquele que entende, que agasalha, que lidera, que leva à frente, mostrando inclusive as tuas fraquezas, porque todos nós temos as nossas, para que a gente possa caminhar e agregar valores e seguir juntos. Esse é o nosso objetivo, agregando cada vez mais, deixando o ego de lado. Então, quando Kardec fala que o orgulho e o egoísmo são as tragédias da humanidade na presente fase nossa, tudo nasce deles, dos dois, para a gente começar a pensar. Então, os benefícios do perdão, automaticamente, só a leveza que você tem quando você reata uma amizade, quando você vê que aquela pessoa, você consegue orar por aquela pessoa, mandar uma vibração positiva, mesmo aquela pessoa que te magoou, você consegue, fulano, Deus te abençoe, mentalmente você joga, é um bálsamo que você recebe, que nós recebemos de energia pura, é luz que chega, aquele banho, aquela chuveirada de luz que nós recebemos, que vai nos dar paz, vai nos fortalecer o sistema imunológico e vai ajudar todo o nosso processo de cura das nossas doenças. Que tudo começa a causa dentro do nosso espírito. Então as doenças de agora, não adianta só tomar remédio, entupir de remédio, se não for vermos a causa, e a causa está no espírito para esse gente. Então, e nutrir sentimentos negativos, lamentavelmente, estamos sendo mais propensos ao câncer, como falei há pouco, à úlcera, hipertensão, diabetes, obesidade, depressões e até caminhando para o suicídio. É isso que nós queremos, gente? Não. E o pensamento, o perdão é tranquilo. Às vezes não precisa nem ostensivo. Mentalizando, a pessoa está longe às vezes, você mentaliza e vai, de curo íntimo, vai lá, e perdoa, e faz as pazes, e cria situações de paz, porque vocês já notaram que quando nós temos raiva da pessoa, nós fazemos uma novelinha na cabeça, eu vou matar, está aqui, eu vou lá enforcar, vou ajudar, nós estamos criando, jogando energia negativa, que vão voltar para nós. É o que eu disse há pouco da vingança, é isso, você faz a vingança e cria aquela, como Kardec diz, a fotografia do pensamento, né, que são as criações mentais, e estamos jogando no espaço aquela energia de vingança. Ao fazermos o contrário, nós vamos destruindo essas criações mentais e vamos trazendo a luz de volta para nós. E agora, falei há pouco que nós também nos magoamos, então nós precisamos também do perdão sem mágoas, ou seja, o auto-perdão. Não podemos ficar mergulhados na culpa, em qualquer que seja essa. Precisamos trabalhar esse auto-perdão. Em algum momento da vida eu fiz uma coisa deplorável. E isso está me seguindo, eu não consigo trabalhar isso. Tem que trabalhar. Se você não consegue sozinho, procure ajuda. Uma terapia, um pastor, um padre, quem quer que seja. Mas procure ajuda para limpar isso aí. Jesus disse, gente, quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. Então, é assim que nós podemos viver. Então, encerrando, vamos viver o presente. Vamos ter tristeza, como disse há pouco? Sim, vamos viver tristeza. Vamos ter decepções? Vamos ter erros, partidas, traições, alegrias daquele dia? Vamos vivenciar tudo isso. E canalizar todos esses sentimentos. Os puros, que bom. A amizade, o amor, coisas boas, transforma em coisas boas. As ruins, vamos canalizar.
Vamos usar a empatia, colocar no lugar da pessoa, verificar e vamos trabalhar aquilo devagarzinho para que isso não fique como uma fagulha dentro de nós. Vamos esquecer as coisas ruins do passado. Não adianta, ele não existe mais, é lá atrás que ficou. Isso inclui o ressentimento com uma pessoa muito interessante. Às vezes uma pessoa que tem 20, 30 anos, guarda um ressentimento. Quem é essa pessoa? Aquela pessoa que você vê todos os dias no espelho, a hora que você se levanta. Precisamos sim acabar com o ressentimento dessa pessoa. Olhando para ela todas as manhãs, eu te amo, cara. Você é importante, você merece ser feliz, você merece perdoar, você merece ser perdoado. Conversa com essa pessoa que vocês veem todos os dias no espelho, porque nesse instante você vai ver que nunca mais você vai ter ressentimentos, mágoas e vai conseguir perdoar. É a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, de trazer essa alegria de que vale a pena nós não guardarmos mágoas, ressentimentos, que o perdão deve ser uma constante em nossa vida. É fácil? Não é, mas é caminho, é um processo. Vamos iniciar o processo? É a pergunta que eu deixo para vocês, ok, gente? Vamos encerrar então nossa pequena palestra, vamos ficar bem soltos, tranquilos, respirando profundamente, sentindo a energia adentrar pelo ar que respiramos, cerrando os nossos olhos. Vamos agradecer pela nossa vida, vamos aprender a agradecer. Estamos passando por situações difíceis? Obrigado, Senhor. Tivemos perdas? Obrigado, Senhor. Perdi o emprego? Obrigado, Senhor, porque outro virá. Perdi um grande amor? Obrigado, Senhor, foi bom enquanto nós tivemos. Obrigado por tudo e por todos. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela família que me acolheu. Obrigado pelos meus filhos, quem os tiver. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado por tudo, Senhor. Nesse instante de reconciliação com tudo e com todos, nós queremos aurir a presença dos bons espíritos que estão aqui e na sua casa também, depositando energia boa em cada um de nós. Que essa energia preencha todo o nosso corpo, que nos sintamos bem, animados, felizes, confiantes de que Deus estará sempre conosco, se nós deixarmos que Ele esteja. Então, que Jesus também nos proteja, nos guarde, que possamos ter uma semana proveitosa. Que assim seja. Uma boa noite a todos.